Doutor, quase poderia ser uma piada se não fosse triste que, tratando de uma substância psicotrópica e, portanto, vai causar uma dependência, é uma droga, é nova e, como tal, não está catalogada, tenha que ser devolvida aos produtores que ainda a podem distribuir na rua. Eu diria que é trágico até para as pessoas e para as equipas que fazem este tipo de investigação e que estão com o compromisso de tentar, sinalizar e tratar, reagir a este tipo de tráfico e que obviamente tem consequências muito profundas até a nível social. Nós temos aqui vários tipos de situações, temos drogas tradicionais que são alteradas, temos novas drogas sintéticas que mimicam essas drogas tradicionais, embora potenciem obviamente os efeitos, e temos depois, ainda mais desafiante, aquilo que são drogas, entre aspas, camufladas. Isto é, substâncias que até podem ter alguma utilização legal, mas que depois, de forma recreativa, são utilizadas para fins diversos. E o desafio é exatamente esse. Nós temos aquilo que é um enquadramento legal, uma lei de combate ao tráfico de estupefacientes, que tem vários anexos, que faz aquilo que é a previsão dos vários tipos de substâncias que estão proibidas, ilegais e que devem ser, obviamente, penalizadas, mas a verdade é que estas novas substâncias psicotrópicas e psicóticas começam a ter um crescimento, uma evolução muito acentuada. Isto faz com que a investigação criminal tenha que andar atrás sempre dos criminosos. Andar atrás no sentido em que surgem novas substâncias, têm que ser, obviamente, catalogadas, têm que ser, obviamente, referenciadas e só a partir do seu enquadramento legal, do seu enquadramento penal, é que é possível depois haver, obviamente, uma validação e uma fundamentação da investigação. Mas temos essa celeridade suficiente para acompanhar o trabalho dos laboratórios que trabalham no desenvolvimento destas substâncias. Eles sabem à partida que aquela já vai ficar catalogada, portanto já partem para o desenvolvimento de uma outra que, com uma pequena diferença na sua composição, acaba por ser uma nova droga, logo não está na lista e pode vir a estar na rua. Essa é uma observação muito pertinente e esse é o desafio, é porque a cada nova catalogação, a cada novo enquadramento legal, surge uma substituta, uma nova substância que, com pequenas alterações na sua composição, está outra vez fora daquilo que é Aliás, o âmbito a Europa legal. estava no final do ano a investigar 950 novas substâncias. É praticamente impossível acompanhar a lei com aquilo que se trabalha nos laboratórios. Daí que haja a necessidade de haver talvez um posicionamento e uma abordagem diferente a este tipo de fenómenos. Nós falamos aqui em investigações cautelares, em que essas substâncias são apreendidas, são enviadas, enfim, para investigação e para tratamento e depois, mais tarde, muito mais tarde, pode haver o seu enquadramento legal. Mas era muito interessante fazer aqui uma abordagem de risco ou de risco potencial, em que, enfim, o enquadramento legal não andasse atrás do surgimento de novas substâncias, porque já sabemos que a cada novo enquadramento legal surgirão novas substâncias que o tornarão inócuo e ineficaz, mas era, enfim, importante que houvesse aqui uma espécie de abordagem com esse conceito de risco em que, mesmo não existindo um enquadramento legal específico, se houvesse uma análise científica e também de enquadramento legal que apontasse para os efeitos nocivos da utilização daquela substância, pudesse, pelo menos de forma preventiva, fazer não só essa investigação criminal, mas fazer também aquilo que é o continuamento, aquilo que é a continuação do próprio processo judicial. É uma forma que tem sido discutida nos últimos anos para fazer face àquilo que é esta ineficácia. No fundo, tornar a redação da lei mais ampla. Mais aberta, mais ampla, obviamente respondendo sempre àquilo que são requisitos legais, respeitando sempre aquilo que são também os direitos dos arguidos, isso é fundamental em qualquer ordenamento jurídico, mas que introduzisse uma nota de eficácia e de pertinência. Vamos ser sinceros, se as investigações criminais estiverem à espera do enquadramento legal ou de uma resposta legal, obviamente que este fenómeno vai continuar a acontecer até pelo caráter dinâmico desses laboratórios que conseguem em cada tempo dar uma resposta, uma nova substância que torna ineficazes toda esta investigação. Corrija-me se eu estiver errada, mas se houver uma apreensão por parte da PSP num laboratório que está identificado como produtor de uma substância destas, a PSP ou a Polícia Judiciária vão ao local, apreendem o material, ele é testado, ao fim de alguns meses comprova-se que é uma nova droga, entretanto as pessoas não ficaram detidas, podem perfeitamente ter transportado aquele laboratório para outro lado ou saírem de Portugal e nunca virem a ser responsabilizadas por aquilo, até porque não estavam a produzir uma droga. Essa é a questão, é que se não houver, depois de tudo isto, estamos aqui a falar de dias, semanas, meses, depois de todo esse processo de, no fundo, aquilatar se aquela nova substância está ou não catalogada em termos de enquadramento legal, se chegamos à conclusão que não existe enquadramento legal, toda a investigação cai por terra e, obviamente, que aquela substância é considerada, enfim, legal, entre aspas, porque não existe enquadramento legal que lhe dê, obviamente... Não é legal, mas também não é ilegal. Fica num vazio de lei. E isto tem também um efeito muito negativo para a própria investigação criminal, que fica sem saber
quando deve investigar, o que pode investigar, se aquelas substâncias são ou não úteis a investigar, porque depois de um processo de investigação chegar ao ponto trágico, infeliz de não havendo enquadramento legal, não havendo pertinência legal ter que haver, enfim, a devolução daquelas substâncias aos laboratórios e não haver uma consequência daquela investigação, é também altamente desmoralizador para as próprias equipas de investigação criminal. E, portanto, este fenómeno tem que ser encarado não numa lógica de persecução, não numa lógica reativa, mas também numa lógica de sinalização e numa lógica preventiva. Essa cláusula mais aberta, desde que fundamentada, desde que justificada, pode ser uma forma de dinamizar e de flexibilizar esta situação, parece. Obrigada, Dr. João dos Fares, por este comentário.